Pai, Senhor Jesus, a todos os irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, queremos ainda nessa manhã abordarmos sobre os últimos 2 capítulos da unidade 1 do livro de Teologia Pastoral. Bom, o capítulo de número 4 traz por título O Pastor e a Formação. É importantíssimo nós compreendermos que o pastor ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Isso é uma questão de vida ou de morte. Pode parecer muito, que eu exagerei muito, mas não é, né? A partir do momento que o pastor ele não encara a sua formação com seriedade, não se preocupa, não entende que é necessário ter uma boa formação, esse pastor ele coloca em risco todo o seu rebanho. Você entregaria a sua vida para uma pessoa que não estudou medicina, mas que ela imagina saber fazer uma cirurgia no seu coração? Você entregaria a sua vida ou entraria num avião onde uma pessoa, num dado momento, ela imagina que um botão serve para alguma coisa, que a alavanca, o cíclico, o mush, ele serve para alguma coisa que não seja aquela função, ele nunca estudou, nunca viu, nunca se preparou, não leu o manual, não tem as habilitações necessárias para comandar aquela aeronave, no entanto, ela se propõe a levar você para um lado ou para o outro, ela não sabe nem os pontos cardeais e quer direcionar você, levar a sua vida para um lado ou para o outro. Você entraria nesse avião? Certamente não. A mesma coisa acontece com o pastor. Um obreiro que se preze, ele tem que estar bem orientado na palavra de Deus, deve estudar sempre a palavra de Deus, o estudo deve ser contínuo, deve ser sempre exercido, deve ter sempre a capacidade de sentar e estudar, porque nunca sabemos tudo sobre Deus e nunca saberemos, sabemos apenas um pouquinho, a sombra do que deveríamos saber, ok? Então, é importantíssimo o preparo para que você conduza as pessoas à salvação. Lembrando que todas as profissões, assim como o médico pode levar você, um falso médico pode levar você à morte, assim como um falso piloto pode levar aquele avião causar um grande desastre aéreo matando vidas, assim também um pastor. Ele pode conduzir milhares e milhares de pessoas ao inferno, ou a morte eterna, como é melhor falar, se ele não tiver a capacidade de orientar essas pessoas corretamente para seguirem trabalhando para o reino de Deus, ok? Então a necessidade do preparo para o obreiro, para o exercício da obra de Deus é fundamental e deve ser um caráter obrigatório. Não há mais espaço para negociação desse ponto, não tem mais como nós negociarmos, vai fazendo. Não, isso não existe, tá certo? Em tempos difíceis, o preparo e a formação serão verdadeiros suportes para esse pastor aguentar as demandas que tem, tá certo? As demandas humanas e sociais clamam por líderes capacitados, prontos para responder aos clamores espirituais e sociais. Alguns anos atrás, algumas pessoas achavam e inventam a desculpa, a letra mata, o espírito vivifica, não pega nem o contexto desse estudo. Mas é engraçado que as mesmas pessoas elas concordam em frequentar a escola bíblica dominical, que não deixa de ser um curso de teologia. É necessário, amados irmãos, nos prepararmos, aprendermos cada vez mais. Para tanto, então é importante compreender como se dá esse preparo, essa formação. E de que maneira, em que circunstância ela deve ocorrer. Bom, ela deve ocorrer sempre de 2 formas. Primeiro, pela experiência e segundo, pela educação. O obreiro, então, além de estudar e se dedicar a conhecer os campos que abrangem o ministério, esse é o conhecimento que é aprendido por meio da educação. Ou seja, aquele que você aprende da maneira formal, nos cursos de teologia, nos cursos de aperfeiçoamento de obreiros e assim por diante. Deve ser em diversificados campos das ciências e não apenas teologia.
teologia é obrigatório. Teologia não tem nem como começarmos a falar de ministério sem falarmos de teologia. Não que nós não reconheçamos, pelo contrário, reconhecemos que temos muitos obreiros excepcionais e que não possuem teologia. Nós vamos falar disso daqui a pouco no campo experiência. Mas nas outras áreas, letras, psicologia, ciências sociais, administração, direito, enfim, história, pedagogia, tantas áreas que se deve, filosofia, áreas que se deve aperfeiçoar, deve fazer curso. Precisa que um obreiro se dedique a isso se quiser ser um obreiro aprovado e que não tenha do que se envergonhar. Ele também não deve menosprezar as experiências que a vida ministerial vai lhe concedendo. Pois conforme o obreiro vai passando por situações, ele vai sendo forjado no fogo, vamos por assim dizer, e vai aprendendo também com a experiência. Portanto, não adianta o obreiro apenas ter um curso de teologia, ter uma boa formação, ter formação como psicólogo ou diversas outras formações, se por um acaso ele não se dedicar também a aprender com a experiência dos demais, observar, ver aqueles obreiros mais velhos, mais experientes, situações que talvez você esteja passando e que eles já tenham passado e que saberão certamente te ensinar a melhor opção a ser tomada, a melhor decisão a ser tomada. Dito isso, o obreiro deve ter a humildade de sentar-se e aprender. Sempre deverá sentar e aprender. Vemos esse exemplo, por exemplo, com Nicodemos, que foi aprender com Cristo e era um doutor da lei. Vemos o exemplo de Paulo, que após a sua conversão, passou muitos anos aprendendo, estudando, para depois começar a pregar a palavra de Deus. E Saulo, ou Paulo, era um doutor da lei, tá certo? Então, quando nós sentamos e aprendemos, estamos mais próximos, então, de entendermos o processo de amadurecimento do obreiro, que é a demonstração do amor de Deus. Pois é sobre ele que estamos aprendendo. E não aprendemos apenas o amor de Deus, estamos também exercitando o nosso amor ao próximo, porque estamos nos aperfeiçoando para ensinar com mais qualidade para aquelas pessoas que estão, aquelas almas, aquelas ovelhas que estão sob os nossos cuidados, ok? Então, aperfeiçoe-se, não lute contra o conhecimento, pelo contrário, a palavra de Deus fala lá em Provérbios de Salomão, nos versículos 4, no capítulo 4, versículo 7 e 8, se não me falha a memória, ela diz: a sabedoria é a coisa principal, adquire-a, pois a sabedoria, como tudo o que possui, você deve adquiri-la. Adquire o conhecimento, exalte-a, e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Olha que maravilha. Quando você adquire, ele diz, sim, adquire com tudo que você tem, com todos os seus bens, adquire sabedoria, adquire conhecimento. E a exalte, fale para os demais, estude, busque conhecimento, busque sabedoria. Quando você exalta a sabedoria, ela também te exalta. E a palavra de Deus diz, se você abraçar a sabedoria, ou seja, se você pegar a sabedoria e segurar, eu quero aprender mais, quero ter sabedoria, ela irá te honrar, tá certo? Fique com esse conselho de Provérbios 4, versículos 7 e 8, que você vai aprender cada dia mais, vai crescer cada dia mais. Outro ponto importante é que conforme buscamos a Deus, nós também vamos nos aperfeiçoando espiritualmente. E o Senhor vai se revelando a nós e nos tornando cada dia mais piedosos, mais rendidos aos pés de Cristo, mais entregues à sua vontade, tá certo? E assim nós vamos cada dia nos aperfeiçoando também para irmos para o céu. Então, ao estudarmos os campos que vamos dizer assim, que compartilham com a teologia, filosofia, psicologia, ciências sociais, letras, pedagogia, e estudamos mais a teologia, nós vamos cada dia nos aperfeiçoando mais e cada dia aprendendo também mais de Cristo e nos tornando mais sábios para o reino de Deus e mais próximos da vontade do Senhor.
Então é importante deixar claro que a busca pelo saber, e isso durante muitos anos foi apregoado, que a busca pelo saber, ela não esfria o obreiro espiritualmente, tá certo? Durante muitos anos foram ensinado isso. Isso certamente foi algum obreiro que já estava perdido no caminho, que já estava predisposto a abandonar a obra de Deus, ou seja lá o que for, e arrumou essa desculpa para poder, vamos dizer assim, explicar o seu erro, ok? Mas o estudo da palavra de Deus, se aprofundar no conhecer a palavra de Deus, fazer teologia, não esfria o obreiro e também não o tornará menos dependente de Deus, porque não adianta ter conhecimento se não tiver o Espírito Santo para revelar na hora ou para revelar quando ele for pregar. Então ele precisa sim estar na dependência de Deus, e ele estará na dependência de Deus. Não é a teologia, não é o conhecimento que tira essa dependência do Senhor. E também não diminuirá a sua unção. Isso é uma coisa ridícula alguém pensar isso. Pelo contrário, quanto mais buscamos conhecer a Deus, mais Deus se revela a nós, mais dependentes de Deus nos tornamos, mais cheios de unção estamos, ok? Isso não é outra coisa senão desculpa daqueles que usam isso como pretexto porque tem preguiça de estudar ou não tem a humildade para sentar e aprender conforme o mestre nos ensinou, ok? Acredito que assim, então, encerramos esse capítulo de número 4, creio que ficou muito bem explicado aí sobre a importância de se preparar. Se prepare, você que está no nosso curso de Teologia do IBAD, aproveite, se aprofunde, pesquise, verifique, confira os textos, vai pesquisar em outras fontes sérias e assim você vai cada dia crescendo mais para o reino de Deus, ok? Entramos assim no capítulo 5, que traz por título O Pastor e a Ética. Bom, não há como falar dos pontos importantes que envolvem a vida de um pastor sem falar de ética. Tem que se falar de ética. Porque se ignorarmos a ética nesse capítulo ou nesse estudo, o estudo ficará incompleto. Ele até perderá o seu valor, ok? É isso porque todo aquele que põe a mão no arado deve prezar pela ética e a conduta dentro da igreja. Não tem como, e não apenas dentro da igreja, dentro e fora da igreja, em todos os lugares. O pastor tem que ser pastor dentro da igreja e fora da igreja, com as ovelhas e com aqueles que não são do seu rebanho. Ele tem que ter uma conduta ética ilibada. No dia a dia, o pastor ele deve estar em alta na sociedade, ser um representante da moral e dos bons costumes, a fim de que não seja envergonhado quando ele resolver pregar ou quando ele estiver pregando a palavra de Deus. Ele tem que ser um obreiro aprovado em toda boa obra, ok? O que vem a ser então a ética? Bom, a ética ela é um conjunto de regras que bem define aquilo que a sociedade vive. No caso da ética cristã, ela bem define as regras, as doutrinas determinadas pela Bíblia. A ética existe desde que o primeiro homem foi criado, tá certo? Desde que o primeiro humano foi criado, criou-se a ética e a forma de conduta. Por perda ética e moral, foi que Adão e Eva decidiram então comer do fruto, achando que seriam semelhantes a Deus, ou conheceriam tudo como Deus assim conheceu. Então esses parâmetros visavam conduzir Adão e Eva. Assim há parâmetros bíblicos que nos conduz de forma ética. A todo tempo devemos estar ligados a isso. Portanto, a ética é a conduta ideal de um indivíduo, visando a uma maneira mais perfeita de viver e conviver, fundamentando-se em valores que conduzam o comportamento nessa direção, ok? A ética é a busca e conviver em harmonia com as pessoas, mas antes de tudo, é buscar viver em tranquilidade, paz e harmonia interna, consciente que suas escolhas foram feitas não apenas para agradar os outros, mas antes de mais nada,
para não gerar conflito pessoal, né, entre a sua decisão e as convicções que você tem. Então, as suas decisões devem estar pautadas nas suas convicções morais, aquelas que nós pregamos através da palavra. Então, eu prego através da palavra certas convicções e eu tenho que tomar todas as minhas decisões pautadas nessas convicções. Nunca, jamais eu posso estar contrário. Eu sou crente, mas o que custa eu fazer assim errado? Para não desagradar fulano eu vou agir assim. Não, irmãos. Procure agradar a Deus e ter a sua consciência tranquila. A partir do momento que nós agradamos a Deus e buscamos primeiro o seu reino, as demais coisas Ele vai coordenando. Mas se eu fizer assim, será que fulano não vai ficar chateado? Agrade a Deus, sirva a Deus. Tenha sua consciência e seu coração tranquilo, porque quando deixamos de agradar a Deus, estamos cometendo pecado. Mas dentro daquilo que é possível, tome decisões que agradem primeiro a Deus e, se possível, que você possa viver e conviver de forma harmônica com o seu próximo. A questão ética, da ética cristã. Evidentemente, o cristão ele é conduzido por uma ética superior a todas as coisas que existem na Terra, que é a ética cristã. Certamente, se é ética cristã, é para o cristão, ela será também para o pastor. Quando se fala em ética cristã, nós estamos aqui afirmando que as escolhas e decisões devem ser pautadas na palavra de Deus, ok? Que é a Bíblia Sagrada. Portanto, a ética cristã é centrada na pessoa de Deus. Ela é teorreferente, ou seja, teos, Deus referente, referente àquilo que Deus determina. Ela também está pautada em Cristo, ela é cristocêntrica. E por fim, nas escrituras sagradas, ela é bibliocêntrica. Então, ela é teocêntrica, pautada na pessoa de Deus, cristocêntrica, pautada na pessoa de Cristo, e bibliocêntrica, pautada com referências na escritura sagrada. Por toda a escritura, a ética está presente. Nós podemos, por exemplo, observar cinco momentos em que a ética foi bem definida. A primeira delas ali seria a ética do Sinai, ou seja, os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20, que determina regras e padrões morais e éticos a serem adotados. O segundo é a ética do profetismo, resgate dos valores, daquilo que Deus havia determinado. Nós temos, por exemplo, Isaías 1,17, ou então Amós 5,6, que refletem muito bem essa questão da ética do profetismo, no profetismo. Temos a ética no período real, quando os reis serviam a Deus, tais como Josafá e Josias, por exemplo. Josafá em 2 Reis, capítulo 22, e Josias em 2 Reis, capítulo 23. Temos aí a ética do Sermão do Monte, que são os princípios de como deveriam viver os cristãos no período primitivo e que se estende até os nossos dias e até Jesus Cristo voltar. Lá em Mateus 5, do capítulo 5 ao 7, ele vai dar várias regras de conduta de como o cristão deve viver. Isso são padrões éticos, ou a ética do Sermão do Monte. E por fim temos a ética maior de todas, que é a ética de Jesus. Jesus era um pleno exemplo de justiça e amor. Eu já até citei esse exemplo aqui, na aula anterior. Ele sempre abraçou, sempre estendeu as mãos, sempre cuidou e zelou das pessoas desprovidas, daquelas que eram excluídas, marginalizadas, rejeitadas pela sociedade. Ele sempre ofereceu amparo a essas pessoas e a salvação. Da mesma forma, ele transitava entre os doutores, entre as pessoas que tinham grande poder aquisitivo. E também, dessa mesma forma, ele estava ali com os aleijados, paralíticos, com as pessoas que estavam tomadas por lepras e assim por diante, sempre acolhendo e cuidando dessas pessoas. No entanto, amados irmãos, precisamos entender que se por um lado ele tinha esse amor,
Engana-se aqueles que acham que Jesus desprezava os ricos e abastados. Nós vemos que ele, por diversas vezes, estava com doutores sentados à mesa, com publicanos e, ao mesmo tempo, com pescadores. Jesus não rejeitava as mulheres nem as crianças. Pelo contrário, até estendia suas mãos e muitas vezes utilizou as mulheres e as crianças como referência, né? As crianças mostrando que aquele que não se fizesse como uma criança, ele não seria digno do reino de Deus. Vemos que Jesus também cuidou dos samaritanos, não rejeitou os estrangeiros, as prostitutas, os leprosos e todos que procuravam vir ter com ele, pedindo misericórdia. Até mesmo Pilatos, aquele que lavou a sua mão, Jesus tratou com moderação e com amor. Porém, isso é o senso de amor de Jesus, mas tem também o senso de justiça. Jesus interpelou os mercadores do templo, né, dizendo que a casa de seu pai era casa de oração e não covil de ladrões e salteadores. Ele, por sua ética, demonstrou amor aos que buscavam e zelo pelos negócios do reino de Deus ao expulsar os mercadores. Esse equilíbrio é um dos maiores exemplos da ética cristã e certamente um grande desafio para qualquer pastor. Saber que uma pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo, porque ela é dizimista, ela vai fazer o que quiser? Não é assim que funciona. Porque ela é amiga do pastor, ela pode agir de qualquer jeito e o pastor vai passar a mão na cabeça? Não pode ser assim. O pastor tem que usar de ética, de cuidado, saber zelar das pessoas, quer sejam elas fiéis a Deus ou não, quer sejam elas dizimistas ou não, quer sejam elas atuantes na igreja ou não, o pastor deve cuidar. Se for o melhor amigo do pastor, tem mais motivo ainda para o pastor corrigi-lo, porque está sempre próximo e tem visto em si o exemplo. E se não tem visto o exemplo, voltamos para o capítulo anterior. O pastor deve voltar a tomar atitudes moldadas pela palavra de Deus, ok? Elementos fundamentais na ética pastoral. Eu destaquei isso em vermelho, os irmãos já imaginam o porquê, e vou passar a ler essa parte em vermelho. A ética pastoral precisa estar alicerçada em princípios sólidos, que redundem em louvor e glória a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Esses princípios envolvem o relacionamento com Deus, com a família, com a igreja, com a sociedade como um todo. Então, eu encerro aqui a leitura. Então, esse relacionamento entre pastor, ele reflete diretamente nos demais relacionamentos, ok? O pastor, ele deve ter uma vida de oração, de consagração, de jejum, de santidade, de integridade. Para que não esmoreça na caminhada, é fundamental que o obreiro ele tenha uma vida de oração, de consagração, de jejum, oração constante diante de Deus, de contato diário com a palavra de Deus, de santidade nas suas atitudes e de integridade nos seus negócios. Sem a presença desses elementos, é impossível falar aqui de caminhada diária com Cristo, tá certo? Não tem como. Outro aspecto importante, que eu acho aqui importantíssimo nós destacarmos, é a ética nos relacionamentos pastorais. O pastor, ele deve ser ético e tomar as suas atitudes à luz da palavra de Deus. No relacionamento com a esposa e com os filhos, ele deve ser uma pessoa pacífica, ponderada, moldada pela palavra de Deus. Veremos mais adiante esse assunto, não vamos agora tratar dele, mas vamos destacar aqui que o pastor ele deve prezar, principalmente por um ponto aqui no relacionamento com a esposa, pela ética sexual. Todo cuidado é pouco nesse importante quesito, meus queridos, quando vai lidar com o sexo oposto, ok? Bom, não é aconselhável e é de certa maneira proibido para o pastor que preza e zela pelo ministério fazer visitas à casa de uma ovelha do sexo oposto, por exemplo, sem estar acompanhado de seu cônjuge ou sem que a pessoa esteja acompanhada da sua família, do seu esposo ou dos seus filhos, ok? Um pastor que vai na casa de uma irmã e essa irmã está sozinha, ele está, no mínimo, sendo imprudente
e não observando que ele deve fugir da aparência do mal. Portanto, isso deve ser proibido para ele. Ele deve se autoproibir disso porque a Bíblia desaconselha, tá certo? Prudência ao cumprimentar as pessoas do sexo oposto. Evite exposições a risco, irmãos. Além de zelar e manter por conversações santas quando estiver num ciclo com as mulheres da igreja, né? A pessoa, o pastor chega lá, ele é um homem, chega numa roda de irmãs, faz piadas de duplo sentido, piadas imorais, piadas que não condizem com a sua situação de pastor ou que possa causar pensamentos impuros na cabeça de alguma daquelas pessoas, de alguma daquelas ovelhas que estejam fracas. Em especial, tenha cuidado ao conversar, elogiar, né? Ou cumprimentar, dando mais atenção às irmãs mais jovens, às neófitas na fé, né? Ou alguma pessoa que tem uma certa carência emocional e que pode se apegar, vamos dizer assim, de forma afetiva, excessiva à figura do pastor. Tenha cuidado na hora de cumprimentar, cuidado na hora de conversar. Não dê aconselhamento pastoral se você estiver sozinho no escritório pastoral, para que não tenha nenhum tipo de risco, ok? Lembre-se sempre disso e lembre do conselho: fuja da aparência do mal. Deus abençoe os irmãos. Assim encerramos mais este capítulo e encerramos a unidade 1 do nosso livro. Deus abençoe na paz do Senhor.